O Cruzeirão voltando ao Mineirão, hein? E a torcida do Cruzeiro, aliás, e o Emerson Pansieri, durante a minha ausência, recebi muitas mensagens, continuo recebendo mensagens sobre a novidade, né, do cadastramento facial para o jogo de domingo. Algumas pessoas atribuem até o público não ser maior ao fato desta novidade estar sendo implantada. Questão do sócio, que não pode transferir o seu ingresso como sempre fez, né? O cara paga o sócio e passava o ingresso para um amigo, para um familiar, para quem ele quisesse. Afinal de contas, ele estava pagando, mas com essa nova modalidade, me parece que isso não é mais possível e tá rolando um atendimento especial para o torcedor se cadastrar. Até antes de falarmos do jogo em si, Cruzeiro e Grêmio domingo, bora falar a respeito desse cadastramento que o bicho tá pegando. Muita queixa por parte da torcida do Cruzeiro. Pansi, boa tarde. Boa tarde, Thiago. Um abraço para você, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, Nação Celeste. Eu falo do Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas. Se você não é sócio, tá perdendo tempo, hein? Sócio5estrelas.com.br. Você acessa e vai se cadastrar também para ter todas as vantagens de ser um sócio do Cruzeirão mais lindo do mundo. Um abraço pra Nath, um abraço também pro nosso Edu Panzi. Tava com saudade da turma aí, foram 14 dias aí de descanso, voltando para falar do Cruzeiro. Olha só, ô Thiago, o Mineirão informa, inclusive, que hoje e amanhã o atendimento presencial para o cadastramento facial está acontecendo na Esplanada Sul, próximo ao portão de entrada. Começou às 10 horas da manhã e esse plantão, atenção, hein, vai até às 8 horas da noite. Então começou às 10 e vai até às 8 horas da noite. Não vai ter atendimento no sábado por conta de um evento de rock, inclusive na Esplanada do Mineirão. Vai ter um evento na Esplanada do Mineirão no sábado. Então você corre, se apressa, porque a retomada do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro, duelo contra o Grêmio, domingo, 8h30 da noite. Então o torcedor precisa se apressar. E lembrando, como você explicou, Thiago, tem aí, vamos colocar assim, mais ou menos, na base do Cruzeiro, uns 40 mil que fizeram esse cadastramento, né? Então mais gente precisa fazer para não ter problema. Ontem o Marconi Barbosa deu uma entrevista aqui na Itatiaia, explicando, né, aqui a nossa rádio, detalhes sobre esse cadastramento, quanto ele é importante. Você falava sobre essa nova questão da biometria. É uma legislação brasileira, uma questão legal. Não é o Cruzeiro tirando da cabeça dele, vamos colocar a biometria, não. É uma questão legal. E aí o torcedor precisa se adequar a isso para que não tenha dor de cabeça, não tenha chateação na hora de chegar ao Gigante da Pampulha. Thiagão. É importante esclarecer que é uma lei estadual. O América já implantou isso há algum tempo. Eu estive e não é uma experiência fácil. Jogos do América no Independência em que fui, você é barrado, volta, aí não lê a sua cara. Mas já tinha feito. Quer dizer, isso demanda também uma conscientização por parte do torcedor, de ter paciência, de se preparar, chegar mais cedo ao estádio no domingo, né? O jogo é à noite, então tentar entrar ainda mais cedo de quando você está habituado. Me parece, viu, Pansieri, que o Cruzeiro divulgou aí 25, 30 mil ingressos vendidos, né? Isso era jogo já para 50 mil tranquilamente, né? Não tenho dúvida. Era jogo já para ter 50 mil torcedores. Não é assim, imagino muito, em função desta novidade. Tudo que é novidade demanda um pouco mais de paciência do torcedor. Agora, eu acho, viu, o Pansieri, especialmente nessa causa, tenho recebido aqui mensagens, o Ailton Água Boa, lá do interior do estado, que paga o sócio do Cruzeiro, falou, pô, Thiago, eu pago sócio pra mim, meu filho quer ir no estádio, eu não posso passar o ingresso pro meu filho. Acho que aí o Cruzeiro encontrando uma razoabilidade para permitir que o torcedor que pague, você acabou de anunciar aí, né? É importante ter o sócio 5 estrelas, é o torcedor que muitas vezes, esse que não é da capital, paga para ajudar mesmo, porque nem vai ao campo, né? Porque mora fora, tá longe de Belo Horizonte, paga para poder contribuir, para ajudar o Cruzeiro. Em troca, claro, tem o direito de ter o seu ingresso. Talvez o Cruzeiro conseguindo aqui mais adiante colocar o torcedor que é sócio e que tem o direito de transferir. Por outro lado, né, dá aquela gelada também no cambismo, né? O cara que é cambista vai ter o sócio e não consegue passar, mas aí eu acho que você tá prejudicando quem é honesto, quem é justo, que paga direitinho e vai ficar sem o direito de transferir esse bilhete. Pode-se criar algum sistema para que esse sócio seja transferido. Dito isso, como fica a programação do Cruzeiro? Como está o time do Cruzeiro para pegar o Grêmio do Mano Menezes, hein, Pansieri? Resumindo, Thiago,
Thiago, só voltando nesse assunto, o que você disse agora é intransferível, né? Então não dá mais para você passar do pai pro filho, do filho pra mãe, não dá, né? Então é uma que o Cruzeiro reveja isso, né? Isso vamos ver. Ser revisto. Eu acho que tudo dá para, né, se adequar. Vamos ver como é que vai ser feito. É uma implantação, como você disse, o América já fez, né? O Atlético também tem lá a sua forma, biometria para você entrar na Arena MRV, lá no Independência também tem essa modalidade. Então é agora chegando ao Cruzeiro e ao Mineirão, por isso esse plantão está sendo feito hoje. Conversava com o Thiago Nogueira, com a Úrsula Nogueira também sobre essa implementação. Toda novidade demanda ajuste, né? E o que está acontecendo é uma novidade e que os ajustes serão feitos, e nesse caso que você citaram, eu espero que seja feito o quanto antes, porque há um prejuízo, não é só para o torcedor não, Thiago. É um prejuízo para o Cruzeiro. Também. É um prejuízo para o clube. Se o torcedor não puder transferir o ingresso, é uma pessoa a menos consumindo no estádio. E já esse cara não vai pagar mais. O cara vai falar, beleza, eu estava tentando ajudar. Exatamente. O clube não me ajuda, para de pagar. Então é aguardar pelos ajustes e que sejam feitos o quanto antes. Eu acho que o Cruzeiro também está pensando nisso. É pedir paciência, é o que você falou, cara. Tem que ter um pouquinho de paciência. Todo torcedor, viu? Todo torcedor maior de 16 anos que for ao jogo precisa fazer esse reconhecimento facial. Vou dar aqui o site, suacara.cruzeiro.com.br. Dito isso, prestamos serviço, também utilidade pública aqui na Itatiaia. Você, torcedor do Cruzeiro, para chegar ao Mineirão com tranquilidade. Vamos falar sobre a equipe do técnico Leonardo Jardim, que treinou hoje. Então tem mais o treino de amanhã, treino que vai ser inclusive aberto à imprensa, parte dele, vamos acompanhar, estaremos lá trazendo imagens, vai ter aquela entrevista também com o William, famoso Will da Latera, vai bater aquele papo com a gente aqui na Itatiaia. E tem o treino de sábado, naquela explicação que eu vinha falando também ultimamente no Cruzeiro, ele é à tarde, não é de manhã, porque a comissão técnica entende que é importante o jogador já chegar e ficar na toca, né, para concentração dele. Melhor do que fazer o treino de manhã e depois voltar à noite. É todo mundo junto, com um sentido, pensando no jogo do Grêmio. E para essa partida, Thiago, o Cruzeiro tem uma questão importante. O Wanderson foi baixa no duelo contra o Banfield, no amistoso de domingo, lá no Espírito Santo. Ele, pelo jeito, trabalhando ontem, trabalhando anteontem, volta à equipe do Cruzeiro, é titular, é um jogador considerado titular nesse ataque do técnico Leonardo Jardim, do Mister. E aí tem uma baixa. O Eduardo não joga esse confronto, porque no duelo contra o Vitória, ele foi expulso. Aquele lance lá que aconteceu com o jogador do Vitória, teve a lesão, enfim. E aí o atleta então vai cumprir essa suspensão, não joga no domingo. O Cruzeiro pode vir fazer aquela escalação que ele estava utilizando, né? Antes da parada aí para a disputa da Copa do Mundo de clubes. Cruzeiro tendo o Matheus Pereira junto com o Christian ali no meio campo. Estou falando mais do setor ofensivo. Aí tendo o Wanderson, tendo o Caio Jorge. Deve ser essa a formação no Cruzeiro. O Cruzeiro está utilizando esses jogadores no dia a dia ali nessa retomada dos jogos. E é importante também esses treinos na Toca da Raposa para o grupo ir pegando alguns movimentos que o próprio Leonardo Jardim disse em entrevista aqui à rádio, entrevista também pós-jogo, que eram naturais. Eram movimentos naturais do Cruzeiro antes dessa parada. E agora precisa ser retomado, Thiagão. Ô, Nath Fiuza, desses movimentos citados aí pelo Emerson Pansieri, acho que havia uma expectativa maior, né, de alguma contratação por parte do Cruzeiro, pelo que o Pedro Lourenço já anunciou de investimento, de disposição, falou até daquele português, como é que ele chama? Tava no Braga? Gabri. Não aconteceu, né? Não aconteceu. E não aconteceu nada demais, a janela está sendo aberta agora, parece que janelão, né? A janelona enorme aí para que os clubes possam se reforçar. Mas é o time mais preparado, não esteve no Mundial, né? Os times se desgastaram por lá, o Cruzeiro volta de tanque cheio para domingo contra o Grêmio, Nath. Exatamente, né? Você falava sobre a situação aí do Gabri Martínez, que acabou não indo pra frente. Um jogador aí que poderia, inclusive, né, fazer, quem sabe, essa função do Wanderson, joga pelo lado do campo, dos dois lados, inclusive. É um atacante aí de beirada, mas que tem também essa capacidade de pressionar, né? Joga com intensidade. Cruzeiro segue buscando. Como você disse, Thiago, não há motivo para desespero, porque ainda tem tempo, né? A janela até o dia 2 de setembro. Mas, obviamente, há urgência por causa do calendário apertado e do
do número de jogos e de jogos importantes que o Cruzeiro terá pela frente, né? São todos jogos decisivos, porque para seguir brigando na ponta da tabela do Brasileirão não tem como desperdiçar nenhuma oportunidade, nenhuma partida, e os jogos agora da Copa do Brasil, que são sempre duelos eliminatórios. Então o Cruzeiro vai seguir se movimentando. Eu acho que além do atacante, há urgência, né, pela questão do zagueiro, que é uma urgência não tanto pela questão técnica, porque o Vidalba e o Fabrício Bruno estão muito bem, mas por uma questão ali de elenco, de uma emergência que pode surgir. Eu acho muito perigoso, né, o Cruzeiro não ter ali opções qualificadas no banco de reservas, ainda que tenha o Jonathan Jesus, mas é pouco. Enfim, eu acho que nisso que vocês falavam, do que o Cruzeiro precisa, né, recuperar, e que o torcedor está muito curioso para ver como vai ser no domingo, e até um pouco ali receoso, né, do que o time possa ter perdido. Eu acho que o mais difícil talvez vai ser manter a pegada, a intensidade na marcação alta, né, que o Cruzeiro faz muito bem, de pressionar o adversário na saída de bola, de manter esse encaixe coletivo, de um time que é muito coeso, de linhas muito próximas, porque isso exige a parte física muito em dia, e a parte do ritmo de jogo ali, do encaixe coletivo, né, que são coisas que acabam se perdendo justamente pelo período de inatividade. Então, se a gente não conseguir ver isso na plenitude, digamos assim, no domingo contra o Grêmio, talvez seja muito mais porque o Cruzeiro estava sem jogar do que porque o time perdeu essa capacidade. Acho que não é o caso, mas acho que é isso que o Cruzeiro vai ter que trabalhar mais para readquirir, porque obviamente aqueles que estão lá não desaprenderam a jogar, muito pelo contrário. Imagino até que o técnico Leonardo Jardim tenha aproveitado esse tempo para talvez aprimorar algumas questões táticas e técnicas que no tempo anterior não estava dando tempo de trabalhar, né, Thiago? É isso, Nath. 12h, 19 minutos. Ô, Pansieri, Nath falava da janela, né, da necessidade aí de alguns reforços. O que já tem em pauta aí? O Portuga já melou. Você já falou do Gabri. Esse não vai rolar mais. Tem que estar na pauta, na agulha aí do Cruzeiro. Outras especulações já aconteceram, Pansieri? Pois é, ô Thiago, é interessante porque o Cruzeiro trabalha naquele famoso silêncio, até para não inflacionar o mercado de contratações. O Gabri aí foi um jogador realmente, o Gabri Martins, como bem detalhou a Nath, né? Um jogador que tinha uma expectativa. O negócio parece que está descartado por essa questão financeira, enfim, algumas coisas que envolveram ali essa parte de contratação. Mas o Cruzeiro, ele fez 3 apontamentos de mercado, né? Ele quer um zagueiro. Isso eu falava, inclusive, antes de sair de férias. Ele quer um zagueiro e ele quer 2 jogadores de lado de campo, né? Não quer dizer que ele é atacante. Não quer dizer que vai ser um atacante, pode ser um jogador mais de meio campo, que faça a função também de lado de campo, e pode ser também que chegue um atacante para fazer esse lado, né? Ele entende que seriam atletas importantes, o mister Leonardo Jardim, que vem trabalhando, né, junto com a diretoria do Cruzeiro, com o Pedro Lourenço, com o Pedro Júnior, para esses reforços chegarem. Existem nomes que estão sendo guardados a 7 chaves, né? Muita cautela do Cruzeiro em relação a esses nomes, mas que aí quando começa a ter a negociação vaza, gente. Nesse caso aí o próprio Braga falou, o Cruzeiro tá querendo levar jogador aí. Então essa é a forma de trabalhar do Cruzeiro, a procura desses 3 reforços. Janela aberta a partir de hoje, como você disse, é aquela janelona grande. A última janela foi uma janela muito mais para a Copa do Mundo de clubes, que deu um banzé danado aí com um jogador que sendo inscrito, enfim, mas tem nada a ver com o Cruzeiro. E aí o Cruzeiro buscando esses reforços no mercado para deixar o time do técnico Leonardo Jardim mais reforçado. Eu até falava sobre o Bruno Alves, né? Um jogador que vem treinando bem, fazendo bons jogos no Sub-20 do Cruzeiro. Vamos ver se esse atleta vai ter alguma oportunidade no time principal. O Cauã Batistella, que teve o contrato renovado, muita gente comemorou, né? Um jogador que é uma joia aí da base do Cruzeiro. É outro atleta que pode ser utilizado, mas muito mais para treino. Jogo mesmo é uma carência. O Cruzeiro está buscando, então, esses atletas que possam chegar e vestir a camisa. Thiago.